Em Toma, sob o rótulo aparentemente leve e quase brincalhão de A Tal da Metalinguagem, existe uma operação muito mais complexa do que o simples gesto de falar sobre si mesmo, porque o programa transforma a autoconsciência em matéria dramática constante, fazendo da televisão não apenas um meio, mas um tema vivo, pulsante, que se dobra, se expõe e se questiona diante do espectador sem pedir licença. Desde os primeiros momentos, fica claro que Toma não pretende esconder o artifício. Pelo contrário, ele o exibe como quem mostra um truque de mágica já revelado e, mesmo assim, insiste em repetir o número, não para enganar, mas para provocar um prazer diferente, aquele que nasce do reconhecimento e da cumplicidade. Cada cena carrega consigo a sensação de que algo pode sair do controle a qualquer instante, e essa iminência do colapso é parte essencial do humor, pois cria uma tensão curiosa entre o que está roteirizado e o que parece improvisado, entre o que foi pensado e o que surge como acidente incorporado. Ao analisar as cenas individualmente, percebe-se que muitas delas são estruturadas como comentários disfarçados sobre formatos televisivos tradicionais, começando como uma situação conhecida, quase confortável, para em seguida serem desmontadas por comentários internos, olhares para a câmera ou interrupções que quebram a ilusão narrativa e lembram ao espectador que tudo aquilo é construção. Essa estratégia não é usada de forma pontual, mas sistemática, transformando a metalinguagem em uma espécie de idioma próprio do programa, algo que se aprende intuitivamente ao longo da experiência. Comparado a outras produções que usam a autorreferência como um recurso episódico, Toma se diferencia por fazer dela o seu eixo central, a sua razão de existir, como se o programa só pudesse acontecer a partir do momento em que reconhece e assume sua própria artificialidade. O interessante é que essa postura não gera distanciamento emocional, como muitas vezes se teme quando se fala em metalinguagem, mas cria uma proximidade inesperada, porque ao revelar os bastidores simbólicos do humor, o programa parece tratar o espectador como um parceiro inteligente, alguém capaz de rir não apenas da piada, mas da própria engrenagem que a produz. Há cenas em que os personagens comentam implicitamente o fracasso de uma ideia ou a fragilidade de uma solução narrativa, e esse reconhecimento do erro, longe de enfraquecer o programa, o fortalece, porque transforma a falha em parte do espetáculo. Essa relação positiva com o erro dialoga com uma tradição de comédia que valoriza o improviso e o desvio, mas em Toma ela ganha uma dimensão reflexiva adicional, pois o erro não é apenas físico ou verbal, ele é conceitual, é a exposição do limite do próprio formato. Do ponto de vista comparativo, é impossível não pensar em outras experiências televisivas que tentaram brincar com a metalinguagem e acabaram se tornando excessivamente autocentradas, falando mais para si mesmas do que para o público. Algo que Toma evita com habilidade ao manter sempre um fio de humor direto, acessível, quase popular, que âncora a experiência e impede que ela se torne hermética. Em termos de linguagem audiovisual, o programa parece deliberadamente interessado em mostrar suas costuras, com enquadramentos que chamam atenção para a presença da câmera, cortes que parecem abruptos e uma montagem que, em certos momentos, quase comenta a si mesma, reforçando a sensação de que estamos assistindo não apenas a uma narrativa, mas a um processo em andamento. Essa estética do inacabado, do provisório, dialoga fortemente com o conteúdo metalinguístico, criando uma coerência rara entre forma e tema. Em uma cena particularmente emblemática, a lógica interna do quadro é suspensa para que se discuta, ainda que de maneira indireta, a própria necessidade daquela lógica, como se o programa perguntasse se aquilo realmente precisa fazer sentido para ser engraçado. E essa pergunta ecoa para além da cena, convidando o espectador a refletir sobre suas próprias expectativas em relação ao humor e à televisão. Pessoalmente, como alguém que já acompanhou diferentes fases da comédia televisiva, é difícil não sentir um certo alívio ao ver um programa que confia tanto na inteligência do público sem abrir mão do prazer imediato do riso. Porque Toma não exige uma postura acadêmica ou analítica para funcionar, mas recompensa quem se dispõe a ir além da superfície. Há um prazer quase cúmplice em perceber as camadas, em reconhecer as referências implícitas e entender que aquele jogo de espelhos não é gratuito, mas uma forma de afirmar que a televisão pode pensar sobre si mesma sem perder a capacidade de divertir. A metalinguagem, nesse contexto, deixa de ser um recurso sofisticado reservado a nichos e se torna uma ferramenta de comunicação ampla, capaz de dialogar com diferentes níveis de repertório cultural.
Em comparação com produções mais tradicionais, que seguem fórmulas rígidas e evitam qualquer desvio que possa confundir o público, Thomas se apresenta como um espaço de experimentação controlada, onde o risco é calculado, mais real, e onde a possibilidade de fracasso é assumida como parte do jogo. Essa honestidade estrutural cria uma relação de confiança com o espectador, que passa a aceitar as quebras, os silêncios e até os momentos de estranhamento como elementos constitutivos da experiência. Em termos temáticos, a tal da metalinguagem em Toma também pode ser lida como um comentário mais amplo sobre a cultura da performance, sobre a necessidade constante de se explicar, de se justificar e de se mostrar consciente do próprio papel. Algo que ultrapassa o universo da televisão e dialoga com a vida cotidiana em uma sociedade cada vez mais mediada por telas e olhares. Ao se expor e se questionar, o programa parece sugerir que a consciência do artifício não elimina a emoção, mas a transforma, tornando-a mais complexa, mais ambígua e, paradoxalmente, mais humana. No conjunto, Thomas se afirma como uma obra que entende a metalinguagem não como um fim em si mesma, mas como um meio de renovar o humor, de desafiar expectativas e de criar um espaço em que rir e pensar não são atividades opostas, mas complementares. E é justamente essa combinação que fazenda com que a tal da metalinguagem não seja apenas um tema, mas a própria alma do programa, sustentando cada cena, cada gesto e cada silêncio com uma consciência rara e um prazer evidente em se mostrar enquanto acontece.